O Fluminense tem a briga para sair do rebaixamento, né? Eu acho que agora a chance de queda ela passa a ser bem pequena, porque vai se dedicar só a isso. Inclusive essas últimas derrotas, né? Para o Juventude e para o Botafogo, com aquela falha do Felipe Melo, também com escalações de time misto em função dos jogos da Libertadores. Agora não tem mais essa preocupação. Acho que a preocupação vai ser do Mário Bittencourt com as finanças, né? Porque no ano passado, o Rodrigo, que acompanha isso até mais atentamente do que eu, o Fluminense ele teve um faturamento acima do normal, mas foi o maior percentual dentro do que ganhou o clube durante o ano, o que teve o maior percentual extraído de televisão, de premiação, né? Foi o Fluminense. Esse ano não vai ter. Esse ano não vai ter. Então, vai ser uma transição complexa aí do ponto de vista financeiro desse ano para o ano que vem. E se for rebaixado, aí é o fim da picada. Aí complicou. Então não pode cair. O Fluminense não pode cair de jeito nenhum. E também até pensar para o ano que vem, sobrevivendo na Série A, nessa política de contratações de veteranos, já que saiu o Fernando Diniz, que era o grande entusiasta, né, desse modelo. Agora, o Atlético cresce numa hora fundamental, né? Cresce num jogo, né? O Atlético não tem jogado assim bem e tal, mas esse jogo pode ser um divisor de águas. E o Milito conhece bem o Marcelo Galhardo, conhece bem o River Plate, né? Jogou contra, jogou, treinou times diferentes na Argentina, duelando contra o River, contra o Galhardo, como jogador, né, também, né, ele era zagueiro, o Galhardo era um meio atacante, e como técnico. Então, acho que é um técnico interessante para aquilo que espera o Atlético, que é enfrentar o River Plate no seu estádio, com 86 mil pessoas, aquela pressão toda. Aliás, eu vi aqui em Montevidéu, na terça-feira, o jogo do River. Fiquei acompanhando com a transmissão da TV Argentina que vem para cá, né? E me chama a atenção, a gente vai falar ainda do Flamengo, a diferença como parte da torcida do Flamengo encara. Ah, não jogou bem, não sei o quê, aquele mimimi. Cara, os caras festejaram loucamente a classificação depois de uma vitória até insossa contra o Colo-Colo, porque o River está na semifinal da Libertadores. Nada mais importa. Depois eles discutem o nível do jogo, se foi bom, se foi ruim, se jogou mais ou menos, pode melhorar. Foi a classificação, assim, a maneira diferente de alguns torcedores brasileiros de olharem. Eu estou falando da torcida e da imprensa, tá? Muita festa, muita festa. Aí vai ser um grande duelo. Eu acho que o Atlético cresce na hora H. E realmente o que o Paulinho fez ontem, né, em relação ao Caleri, até foi mais assustador. E o Daverson é uma coisa muito curiosa, eu falei isso antes, vou repetir. O Daverson, ele não é um mau jogador, ele é um bom atacante. Mas esse jeito meio louquinho dele, né, aí o Miguel leva ele muito a sério, porque de vez em quando ele faz uma pataquada, uma coisa engraçada, uma situação até meio patética ou outra. Mas ele é um bom atacante, né? Lembra dos números dele no ano passado no Cuiabá? O Cuiabá fazia uma boa campanha, quase todos os gols passavam por ele. Quando não era gol dele, ele participava da jogada. Tanto que o Atlético se interessou por ele, o contratou, porque viu que ainda tinha ali algo para ser extraído. E ontem ele teve uma noite sensacional. É um cara que parece que tem aí alguma coisa com a Libertadores, né? Fez um gol decisivo improvável na falha do glorioso Pitico e agora classifica o Atlético com toda a justiça. Foi muito superior ao Galo. O Fluminense tem que estabelecer a sua real prioridade nessa temporada, que é sobreviver na primeira divisão. E o É, Tirone, uma observação sobre o Fluminense, depois de ter tomado o primeiro gol, o Mano jogou o time mais para trás no segundo tempo. Ele foi lá trocar, tirou um lateral e um atacante para botar o Marcelo e mais um zagueiro e fechar uma linha de 5 lá atrás para tentar defender o 1-0. Então, o esquema do esperando a morte chegar muitas vezes é punido. Foi o que aconteceu. O Mano resolveu adotar o esperando a morte chegar, e a morte veio. e a morte veio, exatamente. Tem hora, a bola pune, né? Como diz o Muricy. Muito bem, hoje teremos Penharol e Flamengo em Montevidéu, e é lá que o Mauro está, em Montevidéu. Eu já fiquei com muita inveja de você, Mauro, que eu vi você cheio de agasalho, cachecol, blusa. Eu falei, cara, como eu queria estar ali, porque aqui está fazendo um calor de 98 graus. Onda de calor agora no Brasil, na verdade, é o calor, né? Não tem onda, é mentira, porque não tem onda nenhuma, é o calor perene. A gente viver aqui com 39 graus. Então eu tô com muita inveja de você, Mauro, mas queria que te falasse como é que tá o clima aí. Os uruguaios, imagino, estejam aí empolgados com a possibilidade de ir para a semifinal, mas o Flamengo parece que apontou toda a sua artilharia para esse jogo. E vamos em frente. O clima aqui no momento são temperatura de 15 graus. Puta, que delícia. Sensação térmica 9. Ontem estava bem É frio. isso que eu queria. Ontem estava bem frio. Hoje vai ser de rachar na hora do jogo, porque está ventando, né? Não sei se vai estar ventando até a hora do jogo.
mas na hora do jogo, deixa eu olhar aqui, a previsão de 14 graus, quando terminar vai estar 13, 12, por aí. O estádio fica bem afastado, vai ser uma noite bem gelada, né? Bem, e hoje assim, é o grande desafio do Flamengo, né? Talvez seja o grande desafio do Flamengo desde daquela reação diante do Emelec com o Jorge Jesus recém-chegado ao Flamengo, né, no Maracanã, mas essa fora de casa, né? Se o Flamengo quer escrever uma história diferente na Libertadores, depois de alguns anos de fracassos, mesmo com os títulos que ganhou, ele tem que escrever algumas páginas novas, né? Como pode fazer hoje, que é eliminar o bom time do Peñarol numa atmosfera diversa. O clima vai ser bem hostil, certamente, as torcidas não se gostam. Aqui há recomendações para o torcedor do Flamengo não andar de camisa do time pela rua, para evitar problema. Todos vão juntos, né? Vai ter um ponto de concentração cedo, 2 e pouco da tarde, para chegar no estádio bem cedo. Então vai ser um clima hostil, a torcida do Peñarol é uma torcida fanática, vai ser um show da torcida na hora que o jogo começar, o time entrar em campo, vai apoiar muito. E o Flamengo vai ter que fazer um jogo totalmente diferente do da semana passada, né? Se preparou para isso ao longo da semana. Achei acertado ter mandado o time reserva a Porto Alegre. Tivesse mandado o time titular, esses caras teriam tido um dia de treino. Tiveram aí, na verdade, a sexta-feira, que é um treino mais leve, que o jogo foi na quinta, mas treinaram sábado, domingo, segunda e terça, e ainda aqui ontem, no centro de treinamento do Luiz Soares. Então foram 5 dias de treino, pelo menos 4 de treino mais intenso, com os titulares, no caso, né, porque foram os titulares do jogo passado, que ficaram no Brasil, junto com o Léo Ortiz e o Gabriel, que nem foi relacionado para o jogo anterior. A tendência é o Léo Ortiz começar e o Pulga ficar de fora, e que foi algo que muito se falou na semana passada, né, da escolha do Tite, mas acho que independentemente de escolha desse ou daquele jogador, tem que mudar a postura, né? O Flamengo tem que ter um bom jogo defensivo, acho que parte disso, o primeiro ponto é esse. Mas tem que ganhar, mas tem que defender bem, não pode tomar um outro gol, especialmente no começo do jogo, né? Não acredito que o Peñarol se lance ao ataque loucamente, mesmo jogando em casa. Talvez faça uma pressão inicial que é natural pela torcida, pela atmosfera, mas depois a tendência é o Diego Aguirre ser o Diego Aguirre, o time jogar em transição, esperando no seu campo, tentando trazer o Flamengo para o seu campo, até pela necessidade de vitória do Flamengo, mas não pode fazer o que fez semana passada, acelerando muito o jogo, forçando passes pelo meio da defesa adversária, mais fáceis de serem neutralizados. O gol nasce de um passe desses do Pulga, que é interceptada a bola, e inicia o ataque, o Peñarol chega ao gol. E rodar com paciência a bola, porque uma hora o Flamengo vai criar chance, e aí tem que aproveitar. Então tem que ser um jogo mais cerebral, cadenciado e com inteligência. E claro, repito, com um bom desempenho defensivo. Se toma um gol, fica 2-0, aí vai ficando mais complexo. Eu não sei se o time vai ter cabeça para controlar a situação. Agora, uma coisa é certa, nenhum torcedor do Peñarol vai hoje ao estádio para ver decisão por pênaltis. Por isso é importante o Flamengo ter calma, paciência, para tentar estabelecer uma vantagem no placar. Se o Flamengo fizer 1-0, o cenário será o seguinte: estamos caminhando para os pênaltis. Ninguém, nesse momento, agora de manhã, quase 10 horas da manhã, ou mais tarde, na hora do almoço, vai estar falando, não, vamos lá hoje que nós vamos ganhar nos pênaltis. Não, nós vamos classificar. Esse é óbvio o pensamento. E não estou criticando, não. Tem que ser assim. Os caras ganharam fora de casa. Então o Flamengo tem que mudar isso aí. Isso só se faz dentro do campo. Vai ter que ser um jogo perfeito hoje. O Tite falou que era uma oportunidade de fazer história. O Flamengo sequer fez um gol do Peñarol nos confrontos que aconteceram entre os times até hoje, né? Foram 5 jogos, esse vai ser o 6º. O Flamengo nenhum gol fez, né? Perdeu e foi eliminado em 82 no Maracanã, perdeu de novo no Maracanã agora, e perdeu no Maracanã em 2019 na fase de grupos, né? Por 1-0. Então é a oportunidade de fazer história. Então cabe a eles agora conseguir esse feito. Muito difícil, mas não é impossível, não é uma coisa do outro mundo. É um bom adversário, mas o Flamengo tem um time melhor, tem jogadores melhores, mesmo com os desfalques pesados que tem enfrentado, pode classificar. Mas tem que fazer um jogo impecável. Queria te ouvir, Rodrigo. Tem que fazer um jogo que talvez não tenha feito nos últimos tempos, né? Um jogo muito bom. Fez, eu acho que em alguns momentos, no Maracanã, ali, Flamengo e Palmeiras, na Copa do Brasil. Teve momentos, mas não jogando como visitante. Não teve essa demonstração até agora. E se você colocar entre as probabilidades, a maior probabilidade é disparada a classificação do Peñarol. Mas não é 100%, né? Futebol tem essa abertura. E eu acho que um pouco do que o Mauro estava falando, eu acho que a expectativa em relação ao jogo. A torcida do Flamengo tinha uma expectativa de que ia ganhar do Peñarol, porque tinha o melhor time aqui no Maracanã, né? Aqui no Rio, né? Agora, lá, assim como acontece agora em Montevidéu, a torcida do Peñarol tem uma expectativa de que vai ser a classificação porque ganhou fora. Se o Flamengo, por acaso, fizer um gol, quebra muito esse clima do estádio e vai ter uma quebra de confiança e o jogo se transforma num jogo completamente diferente.
Então eu acho que um gol do Flamengo, seja lá em um momento que for, e concordo com o Mauro, não tem que jogar lançado, esse é um jogo de poucos gols, de diferença pequena, então você tem que garantir que não tome o gol e criar algumas chances ali. E aí você disputar no cara ou coroa quase, digamos assim, no sentido de vai ser muito equilibrado ali tentar uma classificação, porque se chegar muito aberto e tomar pressão, o próprio Galo, que agora está se classificando bem, tomou um vareio do Peñarol na primeira fase, né? Apesar de ter sido o primeiro do grupo, o Atlético. Então é um jogo difícil, mas se entrar com a postura correta, de disputar cada lance e de utilizar a sua maior qualidade técnica que tem e principalmente contar com o seu meio de campo, né? Isso é uma coisa que é essencial para o Flamengo. O De La Cruz e o Arrascaeta têm uma atuação muito ruim no primeiro jogo. Se os dois estiverem no jogo, e eles conhecendo o campo, conhecendo o Uruguai e tal, isso é uma vantagem para o Flamengo, porque aí o Flamengo passa a ter um meio de campo que é melhor do que o adversário, né? São dois jogadores da seleção uruguaia, então você teria esse fator a favor. Mas eu acho que tem que usar todas essas coisas e jogar um jogo, como o Mauro falou, se não digo perfeito, com quase sem erros e com uma atitude diferente do que toda que o Flamengo teve fora de casa nessa Libertadores. Perdeu, lembremos, de times muito fracos, né? Fora de casa nessa Libertadores, Palestino, enfim. Ô, Mauro, tem alguma mudança tática, escalação, tal? O Gabigol tá lá, mas ele não deve jogar, deve ficar no banco, né? Não, o Gabigol fica no banco, né? Que, aliás, é o habitat dele, né? Apesar dessa forçada de barra que alguns estão fazendo aí para que ele tenha que jogar, que não sei o quê, porque é impressionante, né? Como tem gente que ignora todo o retrospecto, né, e o momento do atleta para ficar nessa fantasia. No ano passado o Flamengo perdeu a Copa do Brasil em parte por conta dessa fantasia, né? Não, o Gabigol na decisão sempre resolve. Aí o São Paulo fez a bobagem de escalá-lo no Maracanã, na final contra o São Paulo, quando o São Paulo venceu por 1-0, e ali foi que se decidiu a última Copa do Brasil. Ele fica no banco, né? No jogo passado nem foi relacionado e foi até curioso, porque ele não estava contundido, segundo o próprio clube, né? A nota do clube falava que ele não estava machucado, tinha uma fibrose, então uma precaução curiosa. Mas dessa vez ele fica no banco. A mudança deve ser a entrada do Léo Ortiz. Agora, eu tenho uma expectativa para saber quais as mudanças que o Tite vai nos apresentar com relação ao comportamento do time. Por exemplo, o Plata está jogando sempre pela esquerda. Será que vai ficar pela direita dessa vez, onde ele costuma jogar melhor? E ali é ao lado dele, né? Ele é um ponta-direita canhoto. Não é um cara que joga pela esquerda habitualmente. Então, será que ele vai jogar pelo lado direito dessa vez, forçando o jogo por ali? Como é que vai ser essa movimentação desses homens do meio campo? O Léo Ortiz qualifica muito mais o passe, tem muito mais condições até do que o Pulga, claro, de dar passes qualificados que coloca os companheiros em condições de finalizar. Então, ver como é que vai ser essa movimentação da equipe, como é que vai trabalhar. Vai ser o Varela lateral direito, né? Não vai ser o Wesley, né? Joga o Varela, joga o Alexandre. Então, são laterais que têm um perfil mais defensivo. Pode ser importante isso, inclusive, por essa necessidade de fazer um jogo defensivo correto, né? Então, acho que o que pode mudar é uma eventual mudança na movimentação e atenção com as jogadas características do Peñarol. O Peñarol invertia a bola de lado e encontrava sempre espaço. O gol foi isso, né, cara? Começa a jogada na direita, vai para a esquerda, volta para a direita e volta para a esquerda e sai o gol. E o Flamengo, defesa correndo, feito barata tonta, muito desorganizada. Isso não vai poder acontecer de jeito nenhum. Isso aí não pode acontecer no jogo de hoje. Se repetir esse comportamento, fatalmente vai ser batido. Olha, nota que foi publicada há cerca de 10 minutos atrás, um pouco menos, nota do Corinthians, oficial do Corinthians, dizendo o seguinte: o Sport Clube Corinthians Paulista recebeu com surpresa a notícia da proposta de alteração de data das partidas das semifinais da Copa do Brasil, uma vez que as mesmas já estavam pré-estabelecidas, desculpe, antes do próprio sorteio. Considerando que o Corinthians está disputando 3 competições, qualquer alteração prejudicará a preparação e o planejamento do clube. Assim, já buscamos contato com o presidente Dinaldo Rodrigues para manifestar a nossa posição contrária a qualquer alteração. Esse é um pleito do Flamengo, né? Mudar as datas, considerando que o Flamengo também está aí com o jogo atrasado do Brasileiro e tudo mais. E o Corinthians já falou, não queremos. Rodrigo. Considerando que pode jogar com 9 jogadores potenciais convocados 2 dias depois do jogo, né? Isso aí não é dito, né? Tem um jogo na terça-feira das eliminatórias, que tem jogadores do Uruguai, tem jogadores do Brasil, tem jogador do Chile, todos os jogadores do Flamengo. Então, o que a CBF montou de calendário é que o Flamengo jogue a semifinal decisiva
sem os seus jogadores, pelo menos, sei lá, 7, 9 jogadores nas condições ideais. Então, vamos colocar as coisas do jeito que são. Então, é mais um calendário que, você pega aí e joga um jogo decisivo com seus reservas. É isso que o calendário da CBF está dizendo. O Corinthians está defendendo seus interesses, defendendo que o rival jogue com os reservas, porque é bom para ele. Independente dos interesses dos dois, quem tem que decidir é a CBF, tentando causar o menor prejuízo para a competição. Ou seja, que os dois times tenham a possibilidade de ter a sua força máxima nessa semifinal. Vamos ver o que ela vai decidir. Se ela mantiver o jogo na quinta-feira, a consequência vai ser essa. O Flamengo vai ter, sei lá, 7 jogadores que vão estar em condições totalmente depauperados, porque vão ter jogado na terça-feira. É isso que está se tratando aí nessa semifinal da Copa do Brasil. O jogo das seleções no dia 15, o jogo das eliminatórias, e no jogo do dia 17 é a semifinal. É que a CBF finge, né, que ela não marca jogo na data FIFA, mas não, ela marca colado com 2 dias de diferença, realmente. Enfim. É isso, né, Mauro? Pô, eu odeio a data FIFA, né? Tu precisa fazer uma camiseta escrito isso. O que é curioso é que a CBF, no ano passado, resolveu fazer a final da Copa do Brasil em 2 domingos, né, para ser uma grande festa e tal, e ela não teve o cuidado de olhar as datas FIFA, né, essa coisa horrorosa que é a data FIFA, e, peraí, aqui eu vou ter um jogo e tal, pode ser que chegue aqui alguma equipe que tenha jogadores convocados, eu vou jogar isso aqui para o domingo e vou acomodar de alguma maneira. Não, ela não planeja isso. É claro, aí agora o Corinthians está vendo o lado dele, né? E o Flamengo também está tentando ver o seu lado, que aí, no caso, tem um argumento plausível, né? Você vai perder vários jogadores, né? Os caras jogam na terça e vão ter que jogar na quinta-feira, né? O jogo em São Paulo na quinta-feira. É bizarro, né? O calendário é bizarro, né? E como o Rodrigo sempre fala, né? Ainda vem aí coleguinhas que falam, não, mas os clubes assinam o calendário, aceitam o calendário. Essa bobagem é repetida a todo instante, quando todo mundo que presta o mínimo de atenção sabe que a CBF, num belo dia, e está se aproximando desse dia, ela coloca lá no site dela, né? Olha, o calendário do ano que vem é esse aqui. Tumba, né? Estamos em setembro, indo para outubro. Mas algumas semanas ele vai aparecer. Agora, Vai as sair por assinaturas agora. dos clubes, né? Tá para agora, Vai sempre sair nessa por época, né? agora. Setembro, outubro. Só não aparece, Rodrigo, a lista de assinaturas. Essa eu nunca vi, sabe? Assim, concordo, não concordo, assina embaixo, né? Isso nunca apareceu. Então, quando alguém fica falando essa bobagem, de certa forma, acaba minimizando as besteiras que faz a CBF. Porque você fica dividindo responsabilidade, a responsabilidade é dela, é só dela. Os clubes pagam pela subserviência. E nesse ponto, por mais críticas que a gente possa ter ao Flamengo, o Flamengo é um raro clube que questiona o calendário. Já apresentou sugestão e tudo mais de calendário, mas não adianta gritar sozinho. É isso. Você teve uma reunião de clubes, né, para falar sobre isso. Palmeiras e Flamengo na reunião manifestaram que tinha que ter uma redução de estaduais. Só que logo depois a Federação Paulista fechou contratos de TV que mantém as 16 datas e falou: não, minhas datas já estão todas aqui, Paulista não diminui, não. E aí? Dá no que Teremos dá. um sempre. Pois é. Muito bem, batemos nosso recorde de likes com folga aqui, ó. Deixa eu até ver quanto que eu falei 1.000. Chegamos a 2.400, audiência qualificadíssima de todos vocês, muito obrigado. A nossa enquete ficou assim, ó: quem se classifica para enfrentar o Botafogo na Libertadores? Flamengo no tempo normal, Peñarol no tempo normal, Flamengo no tempo normal, 37%, Peñarol no tempo normal, 48%, Flamengo nos pênaltis, 12%, Peñarol nos pênaltis, 3%. A seguir vai ter melhores mementos aqui, nesse mesmo link aqui no UOL. Às 11 horas tem o de primeira, às 17 horas live do São Paulo. Que live feliz que vai ser a live do São Paulo hoje, imagine. E às 18 horas tem o fim de papo com a Marília Ruiz, Renato Maurício Prado e grande elenco. E amanhã o UOL News Esporte às 8h30, hein? Porque tem posse de bola às 9 horas. Valeu, Mauro, boa viagem aí, bom trabalho. Valeu, Rodrigo, e a gente volta amanhã. Valeu. Até mais.